A paz do Senhor Jesus, igreja. Então, eu venho trazer para vocês também uma palavra que tocou muito meu coração e o Espírito Santo veio a trazer algumas revelações que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A palavra diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. A palavra sem forma e vazia, elas têm o mesmo significado no hebraico. Sem forma, a gente pronuncia como toum, e vazio como boum. Elas significam, além da ausência de forma, elas têm significado de destruição, de caos, de vaidade, de coisas irreais, e também foram aplicadas na Bíblia para a idolatria, para os ídolos, porque eram monumentos, eram estátuas que por dentro eram vazias. Então, a palavra de Deus nos diz que estava na terra e sobre a terra uma situação de irrealidade, uma situação de caos, uma situação de destruição. Passando a seguir, a palavra nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus é o vento da vida, Ruach. Ele é o mesmo vento que foi soprado sobre o homem e deu vida ao homem. É o mesmo vento que está em Pentecoste. Esse vento estava sobre essa situação de irrealidade. Então nós podemos compreender que a terra ela tinha uma situação de caos, de destruição, mas o Espírito de Deus não estava misturado com essa situação, estava sobre essa situação. E Deus, olhando para isso tudo, disse: haja luz. E houve luz. O que ele diz quando haja luz? Ele diz que a luz da vida, o panim, o radical em hebraico, se misture, se intervenha, tenha interferência nessa realidade que é irreal, nesse caos, que o Espírito produza interferência no caos, trazendo luz. Vocês estão compreendendo? E hoje nós podemos trazer isso para o dia de hoje. Nós vivemos uma situação de pânico, de caos, de destruição, de bastante idolatria, uma situação de nem tudo que se diz é real e nem tudo que dizem que é irreal é de fato irreal. Então nós não sabemos aquilo que é real, aquilo que é irreal, mas nós sabemos o cristão ele tem uma única verdade. Ele sabe que o que é real é o seu Deus. Então a luz, o Espírito Santo, essa é a nossa realidade. E a palavra de Deus diz que sobre essa face de caos, sobre o mar, e outra coisa interessante, o mar ele tem o significado de coisas transitórias. O radical, que significa mar no hebraico, significa ma'im. São coisas transitórias, coisas passageiras. Deus está dizendo que o caos, a destruição, elas estavam firmadas em coisas passageiras. Por quê? Porque estava sobre o mar. O que Deus faz quando ele interfere com a sua luz, com o teu espírito? A luz ela faz eclodir a superfície, a terra. Ela faz eclodir coisas firmes, aonde se pode sustentar a verdade. Então, neste tempo onde muitas coisas são instáveis, muitas coisas são temporárias, muitas coisas são transitórias, você tem que saber aonde colocar os seus pés, né? Nós não podemos colocar os nossos pés em boatos, em correntes de Facebook, em correntes de WhatsApp. Nós temos que fincar os nossos pés na verdade. Essa é imutável. É isso que Deus fez surgir, a terra. Quando Deus fez surgir a terra, ele disse: aqui os meus filhos podem fincar os seus pés. É coisa firme, não é coisa transitória. É a minha rocha que eu colocarei aqui. É em Jesus Cristo que nós podemos firmar a nossa palavra. É em Jesus Cristo que nós podemos firmar a nossa esperança. Então,
em Gênesis, nós podemos ver que o Senhor interferiu no caos, interferiu na destruição, porque a destruição e o caos estavam sobre o mar, que era uma situação de transitoriedade, significa que nenhuma enfermidade, nenhum vírus, ele é permanente. Essa situação que nós estamos vivendo aqui, ela é uma situação transitória, e Deus está dizendo, eu vou interferir com a minha luz, eu vou interferir com o meu espírito, e eu farei surgir terra firme, aonde vocês poderão firmar a planta dos seus pés, em lugar seguro, em lugar de fortaleza. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa tomar posse dessa palavra nessa tarde e meditar sobre ela. A palavra de Deus, ela tem muito para nos ensinar. Toda hora que nós abrimos a Bíblia, parece não, é verdade, porque ela nos ensina de maneiras diferentes coisas que nós às vezes já lemos, porque a palavra é viva. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? E como o Thaleson disse aí, amém, igreja? Deus abençoe.